Olá, e aí, tá tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Estamos aqui no AppCast número 123. Que bacana poder ter tanto já assunto que a gente já abordou em todos esses episódios de AppCast, com tantos convidados maravilhosos passando por aqui, trocando ideia, compartilhando com a gente todo o seu conhecimento, sua sabedoria. É muito bom. Você está chegando agora, obrigado também. Aproveita aí para você fazer as suas inscrições, seja no seu agregador de podcast preferido, seja também no YouTube, onde a galera está nos vendo. Aliás, estão nos vendo também pelo Spotify. Eu sou o Alelupe, junto comigo está Marta Gutiardi, minha amiga, que não faz piada nem de quinta série, nem de pavê, né, Marta? Não, eu Só faço essa sim, parte você mas deixa não para mim, tá? publicamente. Você tá bem, amiga? Tô ótima, Lupe. Que legal estar aqui hoje para a conversa que a gente vai ter, que é tão importante, né? Quando a gente fala de dados, acho que dados para os projetos de diversidade, inclusão e equidade são fundamentais. Então, hoje o papo é sério. Olha, aliás, você já tocou no assunto, a gente já pode falar que o programa de hoje a gente vai discutir a pesquisa realizada pelo Observatório da Diversidade na Propaganda junto às agências de propaganda. A publicidade é uma das principais formas de comunicação e influência na sociedade, e a diversidade tem sido um tema cada vez mais discutido e valorizado nos últimos anos. A pesquisa realizada pelo Observatório da Diversidade na Propaganda é um importante passo para a gente entender como as agências de publicidade estão lidando com as questões da diversidade em suas campanhas. Então, além de falar assim, Marta, me ajuda, eu vou pedir, Jeff, socorro! Olá, pessoal, Jeff? não apareço por aqui. Oi, Lupe, oi, Marta. Sempre um prazer encontrá-los digitalmente ou fisicamente, né? Sim, hoje eu estou aqui representando a APP, mas também faço parte aí da diretoria do Observatório da Diversidade na Propaganda. Então, hoje eu estou aí com um olhar dos dois lados, sabendo um pouco da pesquisa, podendo falar um pouquinho, e também do ponto de vista de mercado, né? Claro. Onde eu também estou inserido. Temos aí duas pessoas maravilhosas para falar. Uma acabou de chegar, olha aqui, olha a Liliane Rocha, que está voltando ao nosso AppCast. Eles se apresentarem, que é o melhor que eu faço, né? Essas pessoas incríveis, maravilhosas e hipercompetentes que estão tocando essa iniciativa maravilhosa, tanto a Gestão Queiroz como o Observatório da Diversidade na Propaganda. Liliane, bem-vinda de volta. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês mais uma vez. Uma alegria, uma imensa satisfação para compartilhar um pouquinho sobre esse trabalho que a Gestão Queiroz realizou em parceria com o ADP. Acho que a gente vai bater um papo muito bacana hoje. Obrigada. Muito bem, você não está só, como já viram, quem está assistindo viu que esta figura acabou de chegar aqui, também voltando ao nosso AppCast. Ariel, você está bem? Ariel, seu microfone está fechado. Não deixa ele te sacanear assim. Ai, gente, um clássico, né? Gente, muito obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui com a Liliane para a gente conversar sobre diversidade nas agências. Bora começar? Quem quer começar perguntando primeiro para quem? Não. Oba, Pera. Gostei. Ah, já sei. Antes de tudo e de mais nada. Vamos lá? Vamos lá, Marta, começa. Eu começo, então, a fazer a nossa audiodescrição, tá? Boa. Eu sou a Marta Gutiardi, sou diretora de Diversidade e Inclusão da APP, sou da diretoria. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho mais ou menos 1,60, tenho cabelos curtos grisalhos, estou usando um óculos redondo de aro marrom, um fone de ouvido branco, um vestido vermelho e um colar verde.
e atrás de mim tem uma parede de fundo azul. É uma cor só, uma coisa linda. Jeff. Vamos lá, eu sou um homem que tô carequinha aqui de cabelo raspado, sou um homem branco, né, bastante barbudo com alguns fios brancos, e eu estou num ambiente que tem vidros atrás, e estou vestindo um vestido, mas só dá para ver a parte de cima, quadriculado preto e branco, e é isso. Liliane. Olá, pessoal. Então, sou uma mulher negra, me declaro como preta, tenho um cabelo enrolado na base do babyliss até o ombro. Estou aqui com uma blusinha por baixo laranja, que combina com o fundo aqui da minha parede, que é metade laranja, metade branco, uma camisa com estampas, uma referência assim à alegria, a cores, em certa medida a diversidade, e tem uma marquinha no meu rosto que eu sempre falo que eu acho que ela é bem marcante, que é uma pintinha preta que fica à direita do meu rosto. Ariel. Eu sou um homem trans branco, meu cabelo está lambido para trás. Eu tô com um suéter azul marinho e atrás eu tenho uma parede rústica que eu tô em uma associação comunitária em Parelheiros. Ótimo. Eu sou o Alelupe, estou em Barba Branca, sou um homem preto, cabelo curto, também embranquecendo, estou de camiseta preta, atrás de mim tem uma parede vermelha com vários objetos de decoração, entre eles livros e algumas outras coisas. E é isso, bora começar o nosso papo depois da nossa autodescrição, é ou não é? Agora você vai também, Marta, ou eu chamo o Jeff? Marta Jeff. Vamos, Jeff. Gente, Jeff, que você é da diretoria deles, eu tenho um monte de coisa para perguntar. Assim, eu li a pesquisa várias vezes, estive na apresentação e acho muito importante o trabalho que vocês fizeram. Mas, Jeff, vá, meu filho. Vamos lá, vamos fazer essa conexão aí, interassociações, né? Acho que a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é explicar, em primeiro lugar, o que é o ODP e também o que é a gestão Kairos, né? E após isso a gente fala como que essas duas entidades aí se conectaram e para quê, né? Acho que a gente contextualizando assim, a gente consegue ter o resultado da pesquisa aí dizendo muita coisa, da onde a gente partiu, né? Então, Ari, se você quiser começar contando do ODP até quando a gente chega na gestão Kairos e a Liliane conta sobre a gestão Kairos, eu acho que é um bom começo. Nossa, deixa comigo, eu sou craque. Bem, gente, para os ouvintes da PPcast, tudo começou em 2021, quando a gente se viu naquela situação desesperadora, quando chegou na Alesp o PL 504, que associava LGBTQIAP+, com má influência, e que, na prática, proibia qualquer campanha de comunicação com, abre aspas, diversidade sexual, fecha aspas. Então, começou um mal-estar no mercado, e a gente, eu e outros líderes, a gente começou a conversar em como fazer uma resposta propositiva. Então, a gente pensou em falar, por que a gente não faz metas setoriais para garantir as nossas conquistas em diversidade do nosso setor? E aí ficou essa conversa, porque ninguém queria mais um quadradinho colorido no feed das agências ou dos veículos, ou mesmo dos anunciantes. E aí, isso foi ganhando corpo entre as conversas, entre os líderes, e surgiu a ideia do observatório. Assim, vamos fazer, então, a gente teve que, na verdade, fazer uma entidade setorial para fazer metas setoriais. E assim surgiu o Observatório da Diversidade na Propaganda, que, na prática, é uma associação de 29 agências, e a gente existe para acelerar a diversidade no nosso setor, e a gente faz isso de duas formas. A gente estabelece metas e a gente coopera para alcançar as metas. Demorou
um tempo, assim, eu falo que eu achei que abrir uma associação de agências ia ser tipo abrir um MEI no Sebrae, e demorou muito mais do que eu imaginei. E aí a gente acabou entrando em operação, e na hora de fazer mesmo, eu pensei assim, gente, mas como que faz metas setoriais mesmo? E aí foi aí que a gente teve a feliz ideia de contactar a gestão Kairos. E agora eu vou deixar com a Liliane. Que belezinha, que belezinha. Muito bom sempre reescutar, Ariel, toda essa jornada, né? E relembrar em que momento que eu entro com vocês. A Gestão Kairos é uma consultoria, uma empresa privada de sustentabilidade e diversidade, que atua junto a pequenas, médias, grandes empresas, poder público e organizações sociais em estratégias de sustentabilidade e de diversidade, quase sempre perpassando por um processo de diagnóstico, por um processo de planejamento estratégico, por um processo de comunicação para a diversidade, letramento, e por aí se vai. E quando a gente começa a conversar com o Ariel, com o Felipe, com o Eduardo, com a Bárbara, a gente começa a falar um pouco sobre isso, que para desenhar um compromisso setorial à luz de todas as agências que fazem parte do ADP, então, o Ariel falou aí 29 agências, né? São 29 olhares, 29 lideranças, 29 estágios de maturidade distintos para a diversidade e para a inclusão, que seria bacana a gente voltar um passo antes e fazer um diagnóstico. E como que a gente normalmente faz esse diagnóstico? Numa escutativa e num diálogo muito construtivo. Então, a gente entrevistou a liderança dessas agências, uma a uma, perguntando o entendimento dessas lideranças sobre diversidade, diversidade no Brasil, diversidade no setor de publicidade e propaganda, diversidade nas suas respectivas agências e a sua visão individual sobre diversidade. E, no paralelo, enquanto a gente fazia essas entrevistas, a gente foi, a partir da metodologia da gestão Kairos, onde a gente sempre busca saber qual que é a demografia das estruturas nas quais a gente está inseridas, né? Então, qual a demografia dessas agências? A gente foi fazendo um levantamento sobre negros, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIAN+, pessoas com 50 anos ou mais, no quadro funcional e na liderança. E a partir desse processo de diagnóstico e até de um entendimento de iniciativas fora do Brasil, em alguns outros países, a gente, então, sistematiza essa inteligência, né? Acho que a gestão Kairos é uma grande sistematizadora de inteligências e iniciativas e propõe, junto com o ADP, um compromisso e metas e indicadores de curto, médio e longo prazo. Então, acho que o trabalho que a gente faz junto com o ADP diz muito sobre qual é o trabalho que a gestão Kairos realiza, em geral, com organizações em toda a sociedade. Martinha, você disse que tinha um monte de pergunta para fazer. E tenho mesmo. Só uma coisa, melhorou o microfone? Melhorou. Aqui no colar. Seu colar, esse colar caro dá nicho, né? Professora universitária hoje. Queria só lembrar, Ariel, olha só, você falou do PL 504, né? Queria só resgatar aqui, antes das minhas perguntas, uma história interessante, porque foi o primeiro podcast que essa diretoria fez, não sei se vocês se lembram. A diretoria ela foi formada em março de 2021, a gente começou a atuar efetivamente em abril, e aí veio essa notícia, né? De, putz, e agora? O que a gente faz, né? E aí a gente teve aqui a Érica Malunguinho, que era deputada estadual, e a Jean Crisóstomo, né, se não me engano, que é vereadora era vereadora em Salvador. Isso. E foi uma conversa muito legal, Lupe, talvez até valha a pena colocar o link. Sério, né? Só vou deixar na descrição. Boa. Aqui. Vou deixar na descrição. Legal. Boa. Muito bom. Eu queria que vocês falassem sobre os números que vocês levantaram, né, o que isso significa, mas já queria aqui deixar algumas coisas engatilhadas nessa questão dos números, né. Queria primeiro saber, principalmente de você, Liliane, se houve alguma surpresa, né, algum resultado que não estivesse dentro do esperado para o mercado publicitário e para você também, né, Ariel, porque você pertence a esse mercado de publicidade. Queria saber em relação a outros mercados, assim, se vocês
encontraram uma demografia muito diferente, né? E por enquanto eu deixo essas duas, depois eu engato mais. Melhor, senão fica muita coisa. Bom, vou começar a comentar aqui, Ariel, e daí você comenta junto comigo. Eu deixei até uma colinha aqui do meu lado, né, dos percentuais todos. Então, para quem ainda não teve acesso ao nosso estudo, compartilhando aqui em primeiríssima mão, que a gente ainda está nessa etapa de divulgação dos dados, o que a gente destacou das agências com as quais a gente conversou? 50, quadro funcional, né? Então, quando a gente olha cargos gerais dentro das agências, 57% de mulheres, 30% de negros, então, uma maioria de brancos, mais homens ali, né, um percentual um pouco menor, isso para a gente chama atenção em termos de quadro funcional, 1,6% de pessoas com deficiência. Quando a gente olha a interseccionalidade, que é um dado que a gente gosta muito de trazer, então vou repetir, 57% de mulheres e 30% de negros. Quando a gente junta, intersecciona mulheres negras, 21%, pessoas LGBTs, porque não tem nessas agências ainda hoje uma estratificação da temática de transgêneros, o que nos chamou bastante atenção. Então, a gente teve que juntar orientação sexual e identidade de gênero, que metodologicamente a gente separa, mas aqui a gente teve que trazer junto, 24%, e pessoas com 50 anos ou mais, 5%. Então, de saída, quando a gente olha o quadro funcional, por exemplo, a gente tem alguns temas que já nos chamam a atenção, né? Destaquei aqui, interseccionalidade, mulheres negras, o percentual cai, um percentual baixo de pessoas com deficiência, 1,6%, uma falta de detalhamento no aspecto da diversidade sexual, em particular em relação a pessoas transgêneros, que a gente tem englobado aqui 24%, e um percentual extremamente baixo de pessoas com 50 anos ou mais, 5%. Quando a gente vai para a liderança, nível gerente acima, o percentual de mulheres já começa a cair um pouquinho, que é o recorrente normalmente em organizações, né? Quanto mais a gente sobe o cargo, mais os percentuais de marcadores identitários caem. Então, a gente tem 49,8% de mulheres, 10,3% de negros. Olha como caem os dois. Mulheres negras, portanto, a interseccionalidade cai também, 4,6%. Pessoas com deficiência, 0,7%. LGBTs, 16,2%. Pessoas com 50 anos ou mais, 6%. E quando a gente vai para CEOs e presidentes, aí, né, esse abismo da diversidade e da inclusão, ele fica mais latente. Então, a gente vê 15% de mulheres, 8% de negros, 0% de mulheres negras, 0% de pessoas com deficiência, 8% de LGBs, mas aí aqui a gente sabe que nenhuma pessoa se declara transgênero, então 0% de pessoas trans, travestis, transexuais, e o percentual de pessoas com 50 anos ou mais aumenta, 23%, mas como eu brinco por aí, não vai ser todo mundo CEO presidente, né? Então, o percentual aumentar só no cargo altíssimo é ainda uma lacuna, uma atenção para a gente, que a gente sabe que a variedade de funções e cargos estão nos níveis de diretoria, gerências, coordenadores, analistas e por aí se vai. Então, respondendo, né, a pergunta, eu acho que a gente tem aqui uma semelhança com outros censos, né? Se tiver oportunidade, mais para frente eu falo um pouco de percentuais que a gente tem de grandes empresas, de um outro censo que a gente lidera, mas me chama muito, muito atenção essa questão de como que a gente está olhando para a diversidade etária dentro das agências. Me parece um tabu, um estigma, talvez. Será que a gente pensa equivocadamente que criativo é jovem? Ou que criativo é só uma faixa etária e não a interação entre as diversas faixas etárias? Mulheres negras não tem porquê. Estamos universalizando a questão das mulheres pelas mulheres brancas e dos negros pelos homens negros, esquecendo das mulheres negras. Por que não temos o dado de pessoas trans? O que está acontecendo? Por que pessoas com deficiência não estão presentes? Então, de saída, são perguntas que eu deixo aqui para a nossa audiência. Gente, está caindo assim o céu aqui em Parelheiros, então, se tiver algum barulho, é a chuva. Uma coisa me chamou a atenção nesses dados, que, inclusive, Liliane, depois que vocês aprovaram, a gente colocou ontem no nosso site, então, se você está ouvindo,
você pode ir lá no site do Observatório e baixar todas essas informações que está já para público. A gente nem deu tempo ainda de falar disso, mas já está público. O que me chamou a atenção e que me preocupa um pouco é quando a gente coloca, por exemplo, que 57% assim, né, do quadro funcional da propaganda hoje mulher. E a gente pode falar que a questão de gênero, por exemplo, está resolvida. E não está. Eu acho que esse dado não mostra isso. E uma das coisas que evidencia isso é que tem 0% de mulheres negras CEO, por exemplo. E a gente também não sabe, por exemplo, essas mulheres que estão na criação, por exemplo, tem essa questão na propaganda, ou outras questões assim. Então, não acho isso ao mesmo tempo que me chamou a atenção, quando a gente coloca as camadas, a gente vê que nem dados de mulheres trans, por exemplo, a gente tem também. Então, e mesmo, por exemplo, LGB, existe a gente sabe que muito desse LGB são homens, né, cisgêneros. Então, esses dados, um dos compromissos, além de melhorar esses dados na questão da diversidade, é melhorar os dados. Isso é um compromisso das 29 agências, né? De uma da linha, uma das coisas que a gente está se comprometendo é essa parametrização de dados para a gente justamente entender, que mulheres são essas, sabe? E assim a gente melhorar esses dados, logo no nosso setor, de forma estrutural, sabe? Essa é uma conversa que a gente tem com os líderes, eu tenho muitas essas conversas, a gente, ao longo, que a gente vai repetir esse censo, saca? A gente vai, isso não é uma coisa que está aí daqui 10 anos de forma alguma, a gente vai acompanhar esses dados, juntamente com os líderes e com os RHs. E esse é um dos compromissos da gente. Esse é um panorama que a gente tem, e a gente não. Eu conversei com outras pessoas da área, e esse é o estudo mais completo que se tem hoje da diversidade do nosso setor. E a gente ainda tem perguntas, já dá para ver muita coisa, né? Já dá para ver que, principalmente na alta liderança, é onde tem menos diversidade. Então, isso, como diz um amigo nosso, bebe água que a luta é longa. Bacana. Só para contextualizar aqui, gente, só para relembrar, o episódio que nós tratamos disso, Marta, foi o número 54. Foi o episódio número 42, desculpa, que falava sobre o projeto de lei 504, e aí tem a participação da galera aí para quem quiser participar, para quem quiser ouvir de novo lá. Jeff... Faz tempo, hein? Já estamos no 123. Pois é. Não é? Daí a pergunta que fica, muito mudou? Nesses muitos episódios aí, eu vejo o dia a dia, né, das agências. Eu estou no mercado faz um tempo, trabalho com impacto social também já faz um tempo, e eu tenho percebido que o assunto diversidade não é algo mais do ponto de vista de falar sobre ou achar que esse é o caminho, não é algo que é mais um problema. As pessoas já sabem, elas já entenderam, precisamos disso, esse é o caminho, vamos fazer coisas porque temos que. Só que eu sinto que a gente chegou num momento em que as pessoas estão, principalmente os colaboradores, um pouco cansadas de terem letramento, por exemplo, o tempo inteiro, letramento, principalmente as pessoas de recortes mais vulnerabilizados, porque quando acontece algo em que
a instituição precisa ir para a prática, precisa resolver uma questão de conflito, precisa fazer escolhas ou de manter o status quo, ou de achar novos caminhos para resolver novas questões, isso não está acontecendo, né? O nosso setor, ele é um setor que é bastante vaidoso. Eu queria perguntar para a Ariel e também para a Liliane, como vocês entendem que essa vaidade, né, pode ser um impeditivo ou pode ser também um estímulo para que a gente atinja essas metas, né? O que pode ser, não vou nem falar benéfico, mas que pode atrapalhar o caminho ou pode ajudar também a gente ter esse caminho, né? Olha, uma das coisas... Olha, gente, o mundo continua caindo aqui em Parelheiros, tá? Então, tem de boa, desencana. Desencana. Tá certo. Olha, uma das coisas que o censo trouxe para a gente é às vezes, uma mentalidade um pouco assim, a minha agência, a minha diversidade. Então, e isso é, na verdade, um desafio para o observatório, porque o que o observatório oferece para as agências, e aí se a sua agência ainda não faz parte, você pode já falar comigo, que é um olhar coletivo por uma questão coletiva, entende? Porque tem 8 vezes menos pessoas negras na liderança das agências brasileiras hoje. Por uma questão estrutural, por um processo histórico, por dinâmicas coletivas. E o observatório quer lidar com isso de uma forma coletiva. Então, essa questão, eu acho que não é nem a vaidade, que é normal de indústrias que tratam de narrativa e imagem. Eu acho que o nosso desafio como entidade setorial é justamente o olhar setorial, é falar assim, olha, essa é uma questão coletiva e a gente quer tratar de forma coletiva. Então, a gente tem esse censo que fala onde a gente está, e a gente tem essas metas para falar onde a gente quer ir como setor. Você quer ir com a gente? Se a resposta é sim, você já pode me escrever. Poxa vida, né? Acho que essa pergunta é uma pergunta existencial da humanidade nesse momento de quarta revolução industrial, redes sociais, e onde as principais redes aí, talvez, de relacionamento sejam Instagram e TikTok, né? Então, eu acho que a gente vive num mundo onde as pessoas estão vaidosas. Ou onde essa vaidade do ser humano ela está mais notável, ou ela está mais provada, talvez essa vaidade comprovada. O que essa vaidade gera de impeditivo, na minha opinião, é a gente tentar sempre estar bem na fita. E aí, por exemplo, a gente não quer nem aplicar um censo, ou se a gente aplica um censo interno, a gente não quer compartilhar os dados do nosso censo. Porque eu vou falar que eu tenho poucos negros, eu vou falar que eu tenho poucas mulheres, eu vou falar que eu tenho poucos LGBTs, ou que eu não sei os meus dados de pessoas trans, ou vou falar que eu não tenho pessoas com 50 anos ou mais, ou vou falar que eu estou fora da legislação de pessoas com deficiência. Então, acho que o lado negativo da vaidade é a gente querer parecer que está sempre bem na fita e nunca olhar para as nossas fragilidades e nunca olhar para onde a gente ainda tem campo de melhoria, porque para melhorar, a gente precisa saber onde a gente precisa melhorar. E um tanto melhor se a gente compartilha com as pessoas, precisamos melhorar aqui. E aí a gente percebe que todo mundo precisa melhorar naquele ponto. Então, vamos melhorar juntos, porque esse não é um problema só meu, esse é um problema nosso. Esse não é um desafio só meu, esse é um desafio nosso. Então, acho que essa é a grande questão que essa vaidade coletiva nos traz, todos nós precisamos melhorar em algo, e um tanto melhor se a gente melhorar junto, e para isso precisamos ter conversas honestas. E o que tem de bom nesse setor? Quando a gente olha para essa vaidade, né, e que a gente quer muito aproveitar aqui,
fazemos coisas que o Brasil inteiro vê, geramos cultura, geramos imagem, geramos desejos, geramos anseios, geramos produtos, enfim, para 220 milhões de brasileiros, né? Se a gente gera em todo mundo, em todos os brasileiros e brasileiras, uma vontade exacerbada de vestir a roupa A, B ou C, ou de ser cliente da marca A, B ou C, ou de usar esse ou aquele tênis, imagina se a gente consegue juntos gerar essa vontade exacerbada de ter mais igualdade, de ter mais equidade, de ter uma sociedade mais inclusiva, de todo mundo ter acesso a direitos básicos. Que incrível, que coisa mais maravilhosa e grandiosa que esse setor pode gerar de transformação cultural num país que tinha tudo para ser o país da diversidade, porque é em si diverso, 52% de mulheres, 56% de negros, 7 ou 24% de pessoas com deficiência, dependendo do estudo do IBGE que a gente pegar. A escala Kinsey eu acho super subestimada, mas vamos lá, 10% de pessoas homossexuais, segundo um estudo da Unesp, 2% de pessoas trans, 28% de pessoas com 50 anos ou mais. Estamos numa sociedade extremamente diversa, e eu não estou nem falando de tudo aqui. Imagina se esse setor gerar esse anseio, essa paixão pela diversidade e inclusão, o quanto que a gente acelera esse processo na sociedade, mais do que dentro das agências, no ecossistema dessas agências. E acho que essa foi um grande vislumbre que eu tive ao topar estar nessa parceria, foi pensar no quanto de escala e de velocidade a gente conseguiria ganhar. Bacana. Eu voltei recentemente do Web Summit e do Rio 2C, assim, né? 2 grandes eventos de criatividade e inovação. Você falou uma coisa, Liliane, você usou uma expressão que eu achei o máximo e eu vou pegar para mim, tá bom? Já estou avisando. Que são conversas honestas, né? Eu senti um pouco falta dessas conversas honestas em painéis, do modo geral, falando em diversidade de modo geral, falando em inclusão de modo geral, e inclusive sentir essas conversas honestas até mesmo na hora de falar sobre o próprio papel desses grandes esses grandes eventos aí, principalmente o Web Summit. Como que a gente faz para que essas conversas honestas elas partam para a ação mesmo de quem está indo falar sobre, teoricamente, sobre inovação, criatividade, e eu não estou falando sobre inteligência artificial, claro que está no contexto, né? Mas como é que a gente abre com esses grandes canais, né, que hoje colocam pessoas de todos os lugares, e, enfim, para conversar? Como é que a gente começa essas conversas honestas quando a gente começa a falar com um grande público? Eu não sei se eu viajei demais, é que eu estou um pouco impactado com algumas coisas positivas e muitas negativas que eu vi, assim, sabe? De falta de transparência, tudo muito bonito, tá tudo muito legal, tá todo mundo muito, uhul, né? E eu vi poucas pessoas ali sentando e dizendo, olha, gente, conversas honestas, sabe? A gente precisa... Você não começou ainda, precisa começar. Se a gente não mudou, precisa mudar. E precisa mudar, enfim, blevers. Falei demais, mas não sei se deu para entender. Acho que tem 2 esferas aí, né? O âmbito individual e o âmbito coletivo. Uhum. No âmbito individual, vá para a terapia. Não. Já tô. No âmbito individual, não você, né? Quem está assistindo, não, mas sim, pessoal sim. Que não está tendo as conversas honestas. Eu acho que quando a gente amplia o nosso autoconhecimento, brinquei da terapia, mas acho que a ampliação de autoconhecimento é muito importante, né? Eu tenho feito uma gestão, por exemplo, dentro da gestão Kairos, falando de valores humanos essenciais. Respeito, empatia, bondade, né? Porque, tecnicamente, somos todos muito bons. Mas talvez falar de valores universais, que é um negócio nosso, seja algo muito importante. Aí eu também me exercito. Então, eu conto gafes minhas quando eu estou fazendo palestra. Quando alguém vem no final me dar um feedback, eu agradeço e penso sobre aquilo, né? Acho que esse exercício constante de humildade, de aprendizagem é muito importante. Agora, institucionalmente, que aí é outra questão, eu acho que a gente tem que ter muita seriedade com processos de gestão. É uma coisa que a gestão Kairos fala muito. Olha, o setor privado faz gestão o tempo todo. Quando uma agência pega um cliente grande,
né, uma outra grande empresa para fazer uma campanha, desenvolver um produto ou serviço, tudo é indicador, tudo é cronograma, tudo é prazo, tudo é tempo, e essas grandes empresas também, tudo é cronograma, tudo é gestão, tudo é prazo, tudo é tempo. Então, a gente tem falado de gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de orçamento. No ADP, por exemplo, que a gente co-construiu juntos, foi um processo com metas e indicadores, de novo, de curto, médio e longo prazo, olhando para frentes básicas, trouxe até aqui, né, contratação de talentos diversos, diversidade no casting na cadeia de fornecedores, retenção e desenvolvimento, cultura organizacional, ações recomendadas. Então, a gente tem um cascateamento de metas ao longo dos próximos anos, considerando 1 ano, 2 anos, 5 anos, e uma instrumentalização que a gente sugere tanto do ADP quanto das agências para dar insumos para que essas ações sejam possíveis de ser realizadas gradativamente, mas sempre acontecendo, nunca deixando de acontecer. Legal, bacana. Quem volta para cá agora, depois da minha divagação aqui? Martinha. Eu volto. Eu posso trazer mais para o chão um pouquinho? Por favor, já subiu o balão, agora você desce. Tá bom. Bom, algumas coisas me chamaram a atenção e aí eu vou me reportar ao que me atinge diretamente aqui, né? Que é a questão dos 50 a mais. Eu acho que esse número é bastante significativo quando a gente vê ali 5%, 5% de profissionais, desculpa, agora os números talvez não sejam exatamente, mas vocês vão me corrigir, 5% de profissionais no geral, né? 6% na gerência e 5% de novo na alta liderança, se eu estou certa. Mas os entrantes, eu imagino que sejam 0, né? Profissionais entrantes nas empresas 50 a mais, eu imagino que estejam próximos de 0. Queria saber se tem esse recorte. E também queria entender como é que vocês fizeram, como é que foi a metodologia, no sentido de que eu entendi que tem um recorte São Paulo. Queria entender um pouco sobre isso. Aqui a gente tem uma preocupação bastante grande na APP com a questão da regionalização, né? E a gente tem, inclusive, regionais da APP presentes no Brasil inteiro. Então, eu queria entender um pouco isso, por favor. Bom, queria falar um pouco antes da Liliane, o seguinte, a gestão Kairos fez todo esse censo baseado nas agências que se comprometeram associadas ao ADP, que são 29. A maioria dessas agências, acho que umas 2, Rio, mas elas são realmente concentradas em São Paulo, por essa razão, porque as associadas do ODP ainda são agências, e são, inclusive, grandes agências, a maioria estão no Sempre Meios, segundo a lista, né, do Sempre Meio de maiores agências do Brasil. Então, por conta disso, o censo foi baseado nas associadas, que são essas 29 agências, só para você saber. Legal. Acho que uma preocupação que a gente teve, Marta, e aí eu falo nós aqui, né, de novo, eu, Ariel, já falei de Felipe, de Eduardo, de Bárbara, falar aqui da equipe da gestão Kairos, a gente teve um apoio grande da doutora Fernanda Macedo, que é a nossa advogada e especialista também em diversidade, mas principalmente do Luiz Eduardo. Luiz, você está aqui com a gente, do Luiz Eduardo, que liderou essa frente, foi de trazer para cada um desses grupos, né, e daí tem uma tabela bem detalhadinha, metas específicas, né? Olhando, o Luiz escreveu aqui que está aqui com a gente. Quem estiver assistindo aqui, ó, Luiz é o grande líder, acredito eu, né, dessa estratégia junto com todos nós. E aí eu abri aqui para dar um detalhamento, né, Marta, que eu acho que é legal nessa pergunta que a gente fez. Mas, por exemplo, aumentar em 3 pontos percentuais a representatividade de profissionais com 50 anos ou mais em posições diversas, tendo como base o número de profissionais 50 a mais em dezembro de 2022. Então, isso a gente fez para todos os grupos de diversidade. Dado
o percentual dessas agências em dezembro de 2022, dado os pontos distantes, porque tem a agência que puxa para cima, agências que puxam para baixo em alguns desses números, e daí a gente quis fazer uma mediana para que todas as agências melhorem um pouquinho, principalmente aquelas que estão ali na base. Dado o turnover de cada uma dessas agências e de todas as agências, a gente foi fazendo esse desenho. Então, essa, por exemplo, seria uma meta sugerida para 2023. Para 2024, a mesma coisa, aumentar mais 3 pontos percentuais em relação à base de dezembro de 2023. Então, a gente deve caminhar até dezembro de 2023, melhorando um pouquinho essas contratações. Fechou dezembro de 2023? Bom, agora vamos projetar para dezembro de 2024. Fechou dezembro de 2024? Agora vamos projetar mais um pouquinho para daqui a 5 anos. Essas metas, elas são importantes porque, elas nos assustam, isso é legal. Parece que é ruim essas metas nos assustarem, mas isso é bacana, porque faz a gente conversar. Puxa, não vai dar? Por que não vai dar? Vamos conseguir? Não vamos conseguir? Para todos esses grupos, normalmente, quando a gente vê essas metas, a gente percebe um susto nas nossas interfaces. Mas o que é bacana? Uma vez que a meta está escrita, está pactuada e que todo mundo tem ela no padrão mental, o que a gente percebe na linha do tempo é que esses números, de fato, vão avançando. Em algumas empresas que a gente apresentou planejamentos semelhantes, as empresas superaram, acharam que era impossível, que não iam conseguir de jeito nenhum e superaram. Inclusive, durante a pandemia, tiveram empresas que superaram esses percentuais. E algumas, claro, não conseguem, mas debatem esse tema internamente e percebem por que não estão conseguindo. Poxa, não estamos conseguindo porque não tínhamos essa cultura, porque não tinha esse entendimento, porque a gente precisa mudar o nosso processo de recrutamento e seleção, porque a gente quer fazer o senhor estagiário, mas, na verdade, a gente não vai contratar pessoas com 50 anos ou mais que estão na faculdade, a gente vai contratar pessoas com 50 anos ou mais que já têm 2 graduações, um mestrado, um doutorado, então o programa senhor estagiário é legal no filme, mas não resolve todas as nossas questões. Então, a gente começa a fazer reflexões robustas e profundas de mudança cultural. Então, essa é a forma, é o que a gente acredita, e é essa visão que a gente partilhou com todas as agências que firmaram um compromisso conosco e que a gente agora vai sedimentar ao longo do tempo. Bacaninha. Jeff, a gente daqui a pouco precisa começar a ir para o final, que todo mundo está com a agenda apertadona aqui, e eu sou o cara que dá a notícia para mim. Deixa ela voltar. Eu vou voltar, vou deixar voltar com ela. Mas não fiquem bravos comigo, eu sou o comensal do tempo nesse podcast. Não, cara, toda vez a mesma coisa. Vamos lá. Eu achei, uma das coisas que eu achei muito interessante, Jeff, a gente estava falando, você levantou essa bola, né, de fazer letramento, e muitas empresas realmente param nisso, né? Fazem o diagnóstico, letramento, e é isso que temos agora para a diversidade, pessoal, vamos para o comercial, né? E eu achei muito interessante o fato de vocês proporem um plano de metas atrelado já à pesquisa. Queria que vocês falassem um pouco sobre ele, porque, na verdade, a gente falou um pouco por cima e ficou falando aqui, meta. Queria que vocês falassem sobre isso. Sim. Estou aqui. A gente entrou a gente é observatório, a gente entrou em operação no início de 2023. E, como primeiro passo, a gente realizou esse censo. E antes de estar aqui falando dele, a gente apresentou para as nossas associadas. E hoje, essa semana, ele já está aberto para os nossos ouvintes no diversidadenapropaganda.com.br. É um censo que já está fechado e você pode ter acesso completo do que tudo que a gente está falando aqui sobre esses números no nosso setor. A gestão Kairos já também entregou para o observatório, inclusive já apresentou para as nossas associadas as nossas metas setoriais. Então, nesse exato momento, onde a gente está? A gente está entendendo essas metas e conversando entre a gente, e como que a gente vai comunicar essas metas, e como que, mais do que isso, qual vai ser o nosso plano de ação. Muito desse trabalho
muito sólido que a gestão Queiroz entregou para a gente já está se debruçando nele, porque ali tem coisa que é uma tarefa das agências e tem coisas que são tarefas do observatório, e elas se complementam. Então, nesse exato momento, a gente está conversando com os líderes, entendendo como que a gente vai comunicar essas metas. É por isso que a gente já conversou internamente, a Liliane já apresentou, a Marta estava com a gente, inclusive, nesse dia, muito legal. Semana passada, 2 semanas atrás, não lembro, mas a gente está nessa conversa interna, junto com os líderes, para entender o que é nosso, o nosso observatório, o que é das agências, como a gente vai trabalhar junto, e em breve, assim como o censo está no site do observatório, também vão estar essas metas setoriais que a Liliane já está falando. A gente está se debruçando, entendendo como que a gente vai comunicar, assim como a gente fez com o censo, que você já pode, que os ouvintes já podem ir lá no diversidadenapropaganda.com.br. Acabei jogando para Liliane aí. Bom, gente, Martinha, mais alguma pergunta, Jeff? Olha, estão me ouvindo, sim. Eu acho que algo que a Marta falou é muito importante, né? Que é que a gente olha muito para fora do eixo São Paulo, né? E fora algumas outras capitais, a gente tem profissionais da propaganda, e é sobre isso que a APP se trata, né? A Associação de Profissionais da Propaganda. Então, você vai para o interior, você vai para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, temos pessoas em todos os lugares, né? Eu queria, talvez, uma sugestão de como esses negócios de outras regiões, que não são das 29 grandes agências do país, o que vocês sentem, quais são esses, talvez pequenos ou grandes passos que eles já podem começar também dando para que eles comecem a acompanhar mesmo, de fato, como que está a evolução isso no seu mercado local, o quanto esse trabalho do ODP, do censo, o quanto essas metas também podem ajudar esses outros mercados a melhorar os seus índices e as suas práticas de diversidade e inclusão. Acesse o site do Observatório. Muita gente começou a me ligar, né, me escrever nesses últimos tempos, e eu falei, olha, fala com o pessoal do Observatório, esse aqui é o contato do Ariel, fala aqui com o pessoal. Então, acho que conhecer o trabalho do Observatório é muito bacana. 2, entrar no site, baixar esse material e ler ele na íntegra, que eu acho que aqui tem muitos insights, tem muita informação, tem muita transparência, muita inteireza de dados, no sentido de que compartilhamos dados que realmente acreditamos que ajudam a mudar a realidade. E se ainda não tiver feito o seu diagnóstico, olha que primeiro passo importante, faça o seu diagnóstico, faz um censo da sua agência, qual que é o percentual desses grupos que a gente está falando aqui, no quadro funcional e na liderança da sua agência. Esse, eu acho que é um ponto de partida fundamental. Qual que é o seu turnover? A partir do seu turnover e do seu estágio atual, o que você pode fazer para ter mais desses grupos de diversidade na sua agência? E os seus fornecedores, como são contratados? E o seu casting, como é escolhido? Como se dão as suas interações com os seus clientes? Aí você começa a reverberar essa conversa no seu ecossistema, na sua cadeia de valor, e quando você vê, você já está contribuindo para essa transformação da diversidade e da inclusão. Bom, eu só quero reiterar o que a Liliane falou. Faça o seu censo e compare com o nosso. Eu acho que fazer o censo do observatório é algo que eu me orgulho muito como profissional, como pessoa, porque é aquele momento de vulnerabilidade, né, que teve dessas conversas honestas. Eu acho que isso foi um primeiro passo de uma longa caminhada que o observatório se propõe a fazer.
Belezura. Bom, Ariel, queria te agradecer demais por participar com a gente aqui mais uma vez. Ariel, do Observatório da Diversidade da Propaganda, obrigado por trazer tanta informação para a gente, obrigado também por dividir teu conhecimento, valeu, viu? Mais uma vez, não pense que escaparás de próximos convites. Liliane, mais uma vez, obrigado, Liliane Rocha, lá da Gestão Kairos, também está sempre contribuindo com a gente aqui. Qualquer dia a gente manda um crachá para vocês aí já de frequência aqui no AppCast. Jeff, é sempre bom ter você por aqui, viu, mocinho? Tá bom? Estarei mais. Tá, não deixa o Silvio te prender aí na app, não. Essas paredes aí, não deixa. Tchau, obrigado, Jeff. Martinha, mais uma, hein? Mais um para conta, amigo. Estou muito feliz de ter recebido o Ariel, a Liliane, acho que foi bem importante. E agora, não sei, Jeff, se foi sua estreia aqui como vice-presidente aqui no AppCast. Foi, é verdade! Seja muitíssimo bem-vindo a essa nova função e a gente está muito feliz, cara. Acho que você era a figura que faltava aqui para dar a visibilidade que essa diretoria merece. Essa diretoria, eu sou muito feliz de estar nela desde o começo e sem um apoio assim essencial, crucial de todos que participam, é difícil fazer qualquer coisa, né? E me senti muito lisonjeado também pelo convite da APP para essa nova vice-presidência aí. Logo a gente se reúne para traçar qual que foi qual será o nosso novo projeto, né, para o próximo mandato aí. A gente entregou uma grande pesquisa, né, na verdade, é o início de uma pesquisa que vai ser lançada muito em breve da APP, que cobre o Brasil inteiro, em parceria com o Kantar também, nesse primeiro mandato, e no segundo mandato aí eu acho que a gente tem boas ideias que vai beneficiar bastante gente. Mas teremos que esperar um pouquinho para falar sobre elas. Yes. appbrasil.org.br para saber tudo o que rola aqui na APP. Agradecer também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o nosso AppCast. E agradecer a diretoria geral da APP, que está aí também fazendo um corre junto com a gente para tornar a APP cada vez melhor. Beijo, até a próxima.